2017. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta manhã, à tarde, 15 horas, tem uma reapresentação e posteriormente outra meia-noite. Hoje nós vamos conversar aí a respeito de jovens, crianças e adolescentes que sempre precisam aí de boas orientações e nós temos condições de ter um relacionamento melhor entre pais e crianças jovens. Sem dúvida nenhuma, esse assunto pode ser melhor tratado pela Roberta Ecleide aqui. Nossa professora, ela é psicóloga, psicanalista, coordenadora do curso de psicologia da Faculdade Pitágoras aqui em Poços de Caldas. Tudo bem, Roberta? Tudo bem. Bem-vinda. Bem, obrigada. Grato pela sua presença, pela disponibilidade. Para mim também é um prazer estar aqui. Tá bom. Eu também conto hoje com a colaboração do Carlos Camargo, nosso debatedor. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Zambrano. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Ildeu Pereira, quem eu cumprimento todos os funcionários da TV Poços. Bom dia, professora Roberta. Bom dia. E estamos aí, o Zambrano, mais uma vez, iniciando maio, né? Iniciando Hoje, maio, dia 1º de maio, feriado, seja né? bem-vindo maio, o mês de Maria, o mês das noivas, né? É um mês muito cheio de glamour, né? E iniciando a festa de São Benedito também, né? Uhum. Então, e o tempinho gostoso, né? Tempinho meio nublado, friozinho, né? Típico do período aí da festa de São Benedito. A festa mesmo. de São Benedito é o nosso símbolo, né? Sim. Porque é um símbolo que vem junto com o frio. Exatamente. Dizem que o frio não começa antes da festa, né? Então tá na hora. Exatamente. Realmente Já em Poços de Caldas isso é uma verdade. tirar os edredons mais grossos aí do armário e aproveitar essa fase boa. Então, vamos falar aqui a respeito do seguinte. Tem os desafios aí na internet que causam horror, né? Porque pelas notícias que são divulgadas a gente fica espantado. Então, o desafio é uma coisa que traz um despertar para a criança, uma curiosidade para o jovem, eu quero ver como é que é e tal. Mas isso acontece porque ele está muito tempo na frente do telefone, eu acho que sem supervisão de um pai, de uma mãe, de um responsável, de uma avó, de uma tia, de alguém que tome conta dessa criança, né? É isso, Roberto, você acha? Eu não seria assim tão taxativa, porque senão não acho certo. Né? A gente fala assim, vamos jogar pedra na tecnologia. Não é verdade, ela tem muita utilidade, se não fosse ela não estaríamos aqui. Né? Mas existe todo um trabalho trabalhoso, dolorido e doloroso, do processo ensinativo de jovens, sejam crianças e adolescentes, que a gente tem que ter um compromisso, né? E é difícil a gente fazer esse compromisso, dado que a gente começa a não perceber que a tecnologia está aí para a gente poder ter tempo, né, de estarmos uns com os outros. Então existe uma propaganda de um aplicativo para poder pedir comida, né, em que o cara fala, né, não preciso conversar então com ninguém, e aí vou poder fazer isso, aquilo outro, ele começa a andar numa bicicleta, toca a campainha, o entregador da comida que ele pediu é a mãe dele, só assim para poder ver você. Ora, se ele vai usar o aplicativo para poder ter tempo, né, que esse tempo seja para estar com o outro, que é isso que realmente importa, estarmos uns com os outros. O problema é que os outros são um inferno. Viver é muito bom, né? Freud, com 74 anos, 1930, escreve um texto importante, Mal-Estar na Cultura, que ele diz viver é muito bom. Só que Freud, de 74 anos, era um Freud já com câncer de palato, eu tinha tirado todo o palato, usava uma prótese de madeira, né? E fedia, deixou ele surdo, alterou o timbre de voz, e ele tinha a capacidade de dizer viver é muito bom. O difícil é conviver. Viver com os outros é muito difícil. Né? Criar crianças é trabalhoso. E desafios são importantes na vida. Né? Então, jovens vão procurar desafios onde eles estiverem. Né? Então, seja na internet, seja com outro. Agora, a questão é preciso mediar. Então, não adianta ficar, vamos tirar, não pode assistir o desafio tal, né? Se é azul, verde, cor-de-rosa. Não é isso, vamos conversar sobre isso. Adolescentes precisam de diálogo, precisam de orientação, mas não é aquela orientação moralista, não faça isso, não anda com fulano, não faça isso aqui. Não, é a orientação de ouvir ele primeiro e conversar com ele sobre o que ele está pensando. Né? Professora, nesses desafios aí, eu acho que o desafio começa com o próprio pai, a própria mãe, pelo fato das crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes estarem, vamos assim dizer, amplamente e
totalmente conectados, né? O dia inteiro ali na internet e eles sabem coisas que os pais não sabem, né? O caso desse desafio aí da baleia azul. Como é que um pai vai dizer para um filho, vai educar um filho, dizendo que, toma cuidado com isso aí não é coisa que... Isso aí e outros, né? Eu estou falando baleia azul porque é o que está em evidência aí. Se ele não tem conhecimento disso. Então, mas aí eu te digo, respondo não como professora, te respondo como mãe. É trabalhoso, assim, né? O Fábio me conhece, eu trabalho 3 turnos. E eu conheço todas essas coisas, assisto junto o jogo, né? Toma aí numa campanha lá em casa, de um jogo da década de 90, que era o Abe. Vamos comprar, saiu uma edição nova, não sei o quê. Eu vou jogar? Eu não vou jogar. Mas eu assisto, eu dou palpite, eu dou pitaco, xingo, medio. Mediar é compromisso nosso. Então não é que a gente tem que saber previamente. Mas à medida que vai acontecendo, você está por ali. Você está ligando, você está conversando, você está discutindo, você está debatendo, né? Então, não é porque o filho vai crescendo que a gente vai se desobrigando de estar neste papel, que é o papel de parede, né? Então, eu vejo os pais assustados. Nossa, e aí? Está acontecendo isso? Então, mas onde você mora? Você não mora com eles? Né? Então, na minha casa, levou muito tempo para poder ter um notebook dentro do quarto que foi herdado do meu e que é de porta aberta e que tem horário. Meus filhos não têm televisão no quarto. Mas isso é uma raridade. Tudo bem, mas isso exige um trabalho de negociação. Você acha que não tem resistência? Eles falam para mim, por que na casa do fulano tem, porque na minha casa não tem? Então, eu sou sua mãe, não sou mãe do fulano. Aqui facilita muito a gente ver televisão junto, né? Então, na hora lá, né, acho uma bobagem o titio avô. Né? Então, não sei se pode fazer propaganda. O menor assiste. Não tem problema. Né? Aí eu sento, critico, palpito, né? Muito chato, também acho muito chato. Quando tá chato demais, fala assim, vamos fazer o seguinte, né? Vamos desligar. Então, isso o que é? Qual é essa função? É puxar para a realidade de volta? Porque É criança... mediar. Porque o problema do eletrônico é que você cola. Então, assim, existe, né? Até procurei para poder trazer, mas não encontrei. Tem uma proposta francesa de épocas que, inclusive em termos corticais, são as épocas em que você vai entrar com os eletrônicos. Né? Quer dizer, então a criança vai ter acesso à televisão sozinha só a partir dos 10 anos de idade. Então, por quê? Porque para poder até lá, existe um tempo cortical, né? Então por volta dos 8 anos, o nosso cérebro começa a identificar as diferenças entre aquilo que você executa e o que você percebe. Até essa idade, mais ou menos, criança não tem noção que aquilo ali é um filme, que aquilo ali é surreal. Para ela, é real. Ela entra ali dentro daquela realidade. Ela entra aquilo ali naquela realidade. Então tem que ter alguém junto. Eu não sei quantas vezes eu assisti Teletubbies, Power Rangers, Padrinhos Mágicos. Odeio a música dos Padrinhos Mágicos, porque eu vi todos os episódios, porque repetia, né? Sei lá, um monte, Pokémon. E eu sentava do lado do meu filho mais velho e ficava perguntando, mas aqui, o Pokémon vem da onde? Né? E ele vendo do ovo. Do ovo. E quem pôs o ovo? Aí ele ficava pensando e o filme comendo, né? Então, tem mãe? Porque todo mundo tem mãe. Será que tem mãe? Mãe, não sei. Não, tem mãe não. Conclusão, produzir 2 figuras que não deixam a gente ver televisão. Não deixam? Não deixam, porque toda vez que está passando uma coisa na televisão, eu não concordo, porque não é assim, porque é assim. Viraram palpiteiros também. Então, palpiteiros também. Isso foi muito importante para o meu filho mais novo. Porque aí, na transmissão, existe uma transmissão vertical de pais e filhos e existe uma transmissão horizontal entre os irmãos. Isso foi importante inclusive para os colegas. Porque quando eles iam para a casa dos colegas, eles também não deixam o outro ver televisão. Porque eles também falam sobre o que está assistindo. Então, é preciso descolar a criança do eletrônico. Então, não é uma questão de tranco eletrônico, mas limita o tempo. Porque, na medida, crianças muito pequenas da primeira infância, o acesso à criança na vida para construir um cérebro capaz é mediado pela tatilidade, pelo colo, por pegar, por subir, descer, pela motricidade, né? Não é o tempo todo focado naquilo. Então, a gente encontra os adolescentes entediados, cheios de movimentação cerebral e pouca ação física, né? O que o desafio da baleia azul faz? Vá aqui, vá lá, venha, sobe, desce, fazer tudo que o seu mestre mandar. A gente já brincava disso. Então, a gente precisa de alguém que nos oriente. Mas os adultos, desculpa dizer isso na TV, né? Sua maioria estão desorientados. A minha pergunta foi em cima exatamente disso. É uma certa omissão dos pais, né? E
e desconhecer aquilo que os filhos estão fazendo. Mas vou fazer de novo Eu não sei se é uma a minha missão. defesa aos pais. Muito difícil, Carlos, hoje em dia ser pai e mãe. O bombardeio de besteira na cabeça deles é 24 horas, então ele ouve na TV, eu sei por quê. Todo dia de manhã, 6 horas, eu ligo a TV e assisto o jornal até o futebol. Aí eu pulo para o outro. Toda semana tem algum jornal que vai dizer da importância do eletrônico para o filho. Então o pai, antes de dar a mão, já deu um tablet. E eu já ouvi isso. Vai me dizer que você não dá o tablet para o seu filho para te dar sossego? Bom, primeiro que eu não tive filho para me dar sossego. Na hora que a pessoa me falou isso, eu lembrei, tinha um tablet lá em casa. Onde foi parar? Tinha 8 meses que eu tinha mudado de casa. Na primeira semana deu um quiprocó dos meninos por causa do tablet. Quando eu fui ver, guardamos. Escondeu o tablet. Escondemos. Aonde? Quando nós achamos, não funcionava mais. Falei, realmente, não tem importância nenhuma. Também não comprei mais nenhum. Porque assim, ninguém nem lembrou dele, ninguém lembrou, nem os meninos lembraram que ele existia. Entendeu? Então, assim, filho é para dar trabalho. E não é pouco, é muito. São 20 anos de uma trabalheira e de um investimento que quanto mais você trabalhar cedo, mais lá na frente você pode vir a ser companheiro, se vocês tiverem afinidades, né? Quer dizer, essa relação se pareia e vocês podem ter uma relação horizontal de amizade. Né? Agora, tem uma pedreira necessária que tira o sono da gente, que atrapalha o casal, que atrapalha a sua vida pessoal, que atrapalha os seus planos, mas foi uma escolha. É um pacto assinado, né? Isso. E ainda bem que leva 20 anos, né? Porque é uma escolha escolhendo, né? Não... Então, assim, os pais... 20 anos no mínimo, né? Eu contabilizo, né? E aí vou contabilizar só na minha profissão. Vou contabilizar essa conta muito numa psicologia barata. Que diz que os pais não podem falar nada porque traumatiza. Não pode falar não, não pode ter autoridade, não pode cercear, tem que sentar no chão para brincar. Aí o pai, que às vezes não dá conta de sentar no chão para brincar, quase morre de culpa. Aí ele compra. Entendeu? Então, assim, o marketing descobriu desde o He-Man que pode vender, né? Vende produto. Mas por que não pode falar não? Pode falar não, eu falo não para meus filhos, eles Claro são felizes que comigo. Mas surgiu uma espécie de uma placa, né? Na vida começam a surgir umas placas, né? Aquela que, todo mundo tem que obedecer isso aqui, essa placa que foi colocada. Então, uma delas, que eu não sei onde, né? Que surgiu isso, mas esse é um comportamento, é proibido proibir. Sim, que é a contracultura da década de 60. Isso. Começa lá, né? E aí, como é proibido proibir, eu não posso ter autoridade, a gente esquece que na palavra autoridade começa com autor. Quem tem autoridade, quem tem autoria. É preciso ter autoria diante Ação, de uma né? criança. Ação. Não é uma autoria vazia de palavreado, é uma autoria que se faz acontecer todo dia e que exige presença. Presença. Né? Então, vai usar o tablet, o celular, mas na minha presença. Né? E aí eu vou ver junto. Mas é muito chato. Eu também acho muito chato, mas é assim que é. E passa. Aí filho vai crescendo, aí você vai vendo outras coisas. Né? Então, essa proximidade, assim, contabilizo muito nessa psicologia barata para que a gente não possa, como técnicos, descuidar do que os pais estão tentando fazer com a melhor das intenções. Mas é muito difícil. Hoje em dia é muito difícil. Então, o ideal é que haja uma sistematização de um horário para ter acesso ao telefone, ao tablet, à televisão. Porque, assim, só fazer um briefingzinho de como eu conheci a Roberta. Eu conheci a Roberta há muito tempo atrás, quando meu filho pequeno, isso, vamos dizer aí, se ele está com 11, faz pelo menos uns 10, né? No mínimo. O seu trabalho já conhecia, mas o seu trabalho com crianças em escolas, né? De acompanhar os pais, principalmente. Ela, não sei hoje, mas na época você atendia muitas escolas, né? E algumas delas você estava mais presente, tinha sua equipe e fazia reuniões com os pais. Eu participava dessas reuniões e assistia a Roberta falando isso. Então, é importante sistematizar isso, colocar um horário, acabou o seu horário, agora vamos fazer outra coisa, vamos fazer um desenho, vamos fazer não sei o quê. Sim, mas é importante o seguinte, isso não tem fórmula. Então, a fórmula não é a sua, da sua não casa, é a minha minha, da minha casa, isso, dele, da casa dele. É a sua régua, eu sempre falo isso. Porque assim, se a autoridade tem autoria, qual é a sua regra? Porque não existe só uma questão. Hoje a tecnologia, ela é obrigatória. Então, eu não sou... Não tem como tirar, né? Eu tenho aplicativos que eu não gosto, mas é o único meio que eu tenho, às vezes, de comunicação com algumas pessoas. Né? Então, mas eu tenho que saber usá-la. Eu não posso me perder nela. Né? Então, criar essa sistemática que permita essa autoria. Dentro dessa
Então, desse relacionamento, então, que estamos passando por um período complicado aí, pais, filhos, com relação à tecnologia atual, principalmente os chamados smartphones, né? Que os telefoninhos celulares aí que a molecada, de maneira geral, hoje domina mais do que os adultos. Eles conhecem mais, têm ali conseguem manusear aquilo com mais facilidade do que os adultos. E a gente vê que muitas vezes, né, a senhora disse agora há pouco aí, a mãe fala, dou aquilo ali, porque assim ele me deixa em paz, não faz bagunça, não vai para a rua, porque eu prefiro meu filho dentro de casa mexendo ali no aparelhinho do que na rua, que pode ter más companhias. Ou seja, me parece que está havendo um divórcio, entre aspas, dos pais para com os filhos, no sentido, eu te dou e vou me afastando. Você fica quieto aí, e aí você vai mexendo com o que você quiser, você acessa o que você quiser, faz o que você quiser, contanto que não me perturbe, eu não te perturbo. Você está aqui dentro de casa, quer dizer que não está na rua. Ou seja, é um pensamento assim, de querer proteger o filho, de que melhor assim do que na rua, mas esquece que naquele aparelho ele está na rua também, né? E outra coisa, relacionar-se é uma coisa que a gente aprende em se relacionando. No momento que o saber que ele tem sobre aquela tecnologia não habilita a relacionar com o outro. Não habilita a saber perceber por trás do comportamento do outro, aquela pessoa legal, sedutora, né, que é uma pessoa que pode passar a perna nele. Isso você aprende vivendo. Não é uma percepção social. Não é uma percepção social e isso não protege. Né? Toda discussão de segurança pública passa muito mais pela habilidade das pessoas de estarem junto, umas com as outras, porque uma vigia a outra, do que chamando a polícia. Então, esse é o tipo de lógica que produz muita polícia, que produz muito cerceamento e mais insegurança e tranca a gente em casa para um lado da mídia, que eu diria o lado negro da mídia, que só quer que a gente fique assistindo. Entendeu? Então, na verdade, eu percebo os pais muito mais manipulados do que omissos, muito mais capturados por esses montes de temores, né, que graçam nosso imaginário, do que propriamente sendo autores, muito mais sendo conduzidos. Então, por isso que eu peso nos técnicos e peso naqueles que são da minha seara, que são os psicólogos, porque essas pessoas param para falar comigo. Essas pessoas me chamam para dar palestra, essas pessoas me chamam para ouvir os problemas que eles estão vivendo, de aprendizagem, do que for, desses jovens, e eu não posso me esquivar de trabalhar nos pais dessa autoria. Né? Então, isso é muito importante. Eu falo muito, como formadora de psicólogos, eu falo muito com os alunos. Hoje, a psicologia é capilarizada. Você tem psicólogo no CRAS, no CRES, no SUS, no SUAS, nas escolas, nos consultórios. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre isso. Né? Diante dos pais, primeiro, acolhê-los. Eles estão fazendo o melhor que eles podem com aquilo que eles têm. Segundo, nesse acolhimento, descobrir em cada casal, cada pai, cada mãe, juntos ou separados, qual vai ser a régua que eles vão conseguir conduzir na educação dessas crianças para que essas crianças se tornem adultos viáveis. Ok, é tempo da gente fazer um breve intervalo. Eu vou rapidamente fazer o intervalo. Se você quiser participar, eu convido você a mandar uma pergunta, uma opinião em relação a esses assuntos que nós estamos tocando aqui no Jornal do Sul de Minas, pela nossa rede social, no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, participe por lá. Agora nós temos aqui em Poços de Caldas 15 graus nessa manhã, Avenida João Pinheiro, tranquila. Beleza. Nem o sinal não está funcionando, eu acho. Não, brincadeira. Tá assim, né? Mas é que só gente andando para cima e para baixo que tem ali, nem carro não tem. Agora vem um, só para contrariar. Ok, é tempo da gente ir para o intervalo, voltaremos em instantes. Cucina Francesco. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, ficar vergonha, de sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam tudo pronto.
Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente, muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil saindo de Poços de Caldas é só com a CVC. CVC, sempre com você. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar 1468, 3712-6693. De volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos falando aqui hoje com a Roberta Ecleide. Ela é psicóloga, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras, psicanalista. Estamos falando aqui a respeito de jovens e crianças e adolescentes, da utilização de aparelhos eletrônicos e do vazio que isso muitas vezes acaba deixando aí numa relação familiar, né? Porque pais de um lado, crianças de outro com seus dispositivos portáteis. Bom, o Ed, nosso cinegrafista, levantou aqui uma questão interessante que eu vou ser o porta-voz dele aqui. E estamos falando de pertencimento, não é isso, Roberto? Uhum. Eu acho que, assim, as pessoas falam, eu estou criando meu filho para o mundo. Sim, está criando, eu também estou criando os meus para o mundo. Quero que eles sejam cidadãos excelentes, né? Que sejam pessoas de bem, que sejam produtivos, inteligentes, que consigam vencer na vida. Mas até lá é meu. Eu não vou delegar isso para uma outra pessoa, eu não vou terceirizar a educação do meu filho e da minha filha. Eu quero poder estar presente em todos os momentos. Né? Se eu não puder todos os dias do jeito que eu desejo, mas pelo menos seja intenso enquanto estiver. Então, isso é o pertencimento que eu falei, né? Eu acho. Que sim, tem a ver com pertencimento. Tem a ver, né? Então, e quando o casal separa? Um casal separou, como é que fica essa parte da educação? Aí um vai delegar para o outro. O Carlos fez uma menção importante que eu queria resgatar no outro bloco, que é a questão assim, da nossa época. A gente não pode esquecer que nós somos seres históricos. Né? Para além de tudo, toda a crise que a gente está vivendo no momento, ela é histórica. Ela não é simplesmente uma crise de geração. Ela tem toda uma montagem. Somos herdeiros da contracultura. Isso produziu essa desautoria. Né? Então, desde a década de 60, nós temos 3 gerações que vêm se desmontando nessa lógica. E para trás, nós temos outros acontecimentos que fazem isso. Da mesma forma, todos os pares, não interessa aqui de que orientação sexual, estão marcados pela ideia do amor romântico. Né? Então, quando a gente conta, terminou um relacionamento, nossa, que pena que não deu certo. Eu sempre falo assim, mas deu o que tinha que dar. Ué. Tem relacionamento que dá certo 24 horas, que dá certo 15 anos, 30 anos, até morrer, né? Não é, em relação à questão amorosa, não é uma questão preditiva de sucesso ficar casado 50 anos, né? Eu costumo dizer que casamento... Não é uma grife, né? Não é uma grife. Casamento é a única relação que mesmo ruim permanece, né? Porque tem muita rotina. Então, quando o casal se separa, frequentemente os pais se separam. É muito difícil manter, né? Mantê-los como pais. Então, a Maria e o Joaquim se separaram enquanto casal. Mas eles são pais da Aninha. A Aninha precisa deles como pai e mãe, não importa assim, como família reconstituída ou não. Essa é uma construção dificílima. São raros os casais que isso consegue se manter espontaneamente. Mas a gente tem que construir, porque essa Aninha depende desse casal. Durante muitos anos, né? Enquanto pais. Né? Não enquanto marido e mulher. Isso se foi. Né? Agora, essa é uma construção social que a gente tem que fazer, para que a criança possa ser cuidada de uma maneira adequada, dentro da unidade comum da família dela, até ela se tornar um adulto também.
E não é impeditivo estar separado e conseguir desempenhar essas funções. Não, mas é difícil. Pode ser um pouco mais difícil. Se ser pai e mãe já é difícil, separado talvez tenha aí Sim. um grau a mais de dificuldade. Ô, professora, dentro aí, aproveitando esse assunto que a senhora acaba de nos relatar, a gente convive com pessoas, e sem ser psicólogo, a gente percebe algumas coisas entre os casais, ou vamos chamar ex-casais, né? Sim. E é a chamada síndrome parental. Da alienação parental. E isso vem prejudicar sobremaneira os filhos, né? Sim. Gostaria que a senhora nos contasse alguma coisa como isso acontece, por quê, e uma orientação aos casais para parar com isso, para ver se chega... Porque quem é afetado... É o filho. São as crianças, né? Sim. Então, isso aí o filho, independente da idade, ele acaba sendo afetado por essa fala de um genitor ou de outro, que aí fala para o filho a respeito do marido ou da esposa que teve. Né? Então, quando fala sua mãe, ele não está falando da mãe dele. Ele não sabe o que é ser filho daquela mulher. Ele sabe quem é a fulana, né? que foi esposa dele. Né? Agora, isso né, puxando a brasa aqui para a minha outra seara psicanalítica, isso é inconsciente. Ué. A pessoa não tem um controle sobre isso. Então, ela precisa falar disso. Os técnicos que forem abordando esse caso, então, concordo que não é preciso ser psicólogo para ter uma certa visão disso. Então, isso para na mão do advogado, da assistente social, dos psicólogos, dos juristas. Né? Então, como manejar isso, que é delicado, é difícil, e pensando prioritariamente, né? Os jovens é que vão pagar essa conta. Né? E isso só reforça aquela ideia histórica do amor romântico. Porque aí transforma a relação com o outro um negócio super idealizado, fantástico, maravilhoso, que não é real. Né? A gente está esquecendo que conviver com o outro, independente de categoria, se é pai, se é filho, se é parceiro amoroso ou não, é comer 1 quilo de sal junto, todo dia. Né? Então é um negócio que te consome e que exige um trabalho, mas que tem um lucro. Tem um lucro do coletivo. Viver melhor, viver seguro. Né? Então, esse empenho de todos nós, né? Às vezes como amigo, às vezes como avô, como tio, como parente, né? De fazer com que esses casais se mantenham enquanto pai e mãe. Quando eles não conseguirem, a gente precisa, de certa forma, ir criando apoios e redes, né? De apoio para eles. Porque os jovens ficam numa situação muito abandonada. Eles ficam no meio de um fogo cruzado, né? Cruzado. Porque na síndrome parental, o menino está com a mãe, e ela, seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai é aquilo outro. Aí ele vai passar o final de semana com o pai. Fala da mãe. A sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo, a sua mãe é aquilo. E a criança está ali no meio. Uma hora ouve falar mal da mãe, ou uma outra hora ouve falar mal do pai. E um jogando contra o outro. E aí tem agora começa a achar que aquilo é normal, né? Eu posso falar mal de todo mundo, meter o pau em todo mundo, xingar todo mundo, porque meu pai xinga minha mãe, para mim. A minha mãe xinga meu pai, para mim, então eu estou autorizado a xingar quem quer que seja. E isso já começa... Agora a intolerância. A intolerância de qualquer forma. E concluindo aqui, isso aí é uma deseducação, né? Além de tudo, uma outra educação. É uma deseducação porque sai daquele padrão que até pouco tempo existia dentro do lar, que está dando certinho, o casal se amava, estava uma maravilha e não havia isso. Era chamada educação. De repente o casal separou, artilharia pesada comendo dos dois lados. Aí, a gente vê, só concluindo, a gente vê o seguinte também, é uma outra forma que eu vejo que está dentro dessa síndrome aí. A mãe tenta fazer um tipo de educação, ou o pai, e quando está aos finais de semana, ou umas férias, ou seja, um dia com o outro cônjuge, com o pai seria, no meu exemplo aqui, aquilo que um proibia, o outro deixa. Uhum. Aquilo que o outro proíbe, o outro deixa. Então, você está de castigo, não vai usar o smartphone essa semana. Aí vai com o pai, ele compra um smartphone novo para a criança. E tudo isso, porque nós estamos falando de tecnologia, então a tecnologia hoje passa a ser um objeto de... Aí eu vou atacar a minha ex e vou dar um smartphone novo para ele. Aí ele chega em casa, tá vendo? Você não queria deixar usar, meu pai me comprou um novo. Complicado, né, professor? Complicado. Essa fase aí não... Só que aí, na sua fala, você disse que quando estava casado, estava tudo bem, isso não existia. Só que não. Aí me permita discordar, porque durante brigas de casal, muitas vezes, a criança também... Aí vem uma outra abordagem que eu peço até para a Roberta falar em cima disso que ele falou e depois engatar na minha resposta. Brigas de casal na frente de crianças, né? Muitas vezes acontece.
Mas também como não acontecer? Criança mora todo mundo na mesma casa. Vai tirar a criança, vai botar para fora para brigar e depois bota para dentro de novo? Não tem jeito. Tem que, assim, o que pode fazer é haver uma descrição, né? Dentro daquele aspecto, se conseguir, se a ebulição não for tão violenta. Mas, ontem até a gente estava falando disso, eu lembrei agora. Quando há uma briga, alguma discussão em casa, alguma coisa assim, você fala, se dirige muitas vezes mal ou fala mal a respeito do seu cônjuge. Só que aí se a criança fala, há uma interrupção. Com a sua mãe, com o seu pai, só fala assim, eu, aqui dentro. Você respeita a sua mãe, você respeita o seu pai. Isso acontece. Isso é importante. E isso é importante que tirar haja. a criança da briga. Né? E isso é uma coisa que fica difícil numa sociedade fragilizada. Então, hoje a gente observa as pessoas assim, muito em carne viva. Né? Isso que você citou, eu acho que é importante. Assim, relações em que a intolerância faz parte, começa a ficar banalizada, fica muito difícil a gente ter força para, né? Ó, essa briga não te pertence. Eu tô brigando com a sua mãe, com o seu pai aqui, né? Tô brigando com o meu parceiro. Não tem nada a ver com você, sai daqui. Né? Eu penso sempre no filho único, né? Esse exemplo que você citou. Começa a briga, onde que põe o filho único? Tranca no banheiro e volta? Não, gente, né? Ele vai assistir. Agora, ele precisa de uma satisfação. Ó, eu briguei com a sua mãe, eu briguei com o seu pai, isso não é problema seu. Não se meta, não se envolva. E isso é importante. Né? Então, esse exemplo que você citou, cada casa acaba criando de um jeito, não porque eles estão tendo autoria, mas é porque eles estão fazendo contra o outro. Porque separou o casal, né? Mas o casal não separou. Eles continuam vivendo orientados e referenciados na vida do outro. Agora, teve gente que já me falou assim, mas tem mãe ou tem pai ou tem pessoas que realmente são muito perturbadas. Tá, tem gente, mas isso faz parte da vida. Tem em todos os lugares. Agora, eles têm um filho. Esse é um compromisso maior. E isso nos afeta a todos. Então, é o tipo da seara. Então, a gente não se mete em briga de marido e mulher, mas a gente se mete em situações, às vezes, que demandam uma certa negociação que eles não estão conseguindo fazer em prol dessas crianças, que são nosso legado coletivo. Então, pois é, isso aí. Não estamos falando simplesmente do filho do Joaquim e da Maria, nós estamos falando de alguém que depois, grande, vai custar para todos nós. Nesse sentido, entre pais e filhos, a gente precisa cuidar, sim. Parece meio brega, meio piegas, né? As crianças, os jovens são futuro e tal, mas é verdade. Sim, como nós fomos. Como nós fomos, né? Fizeram bem com a gente, eu acho, porque hoje a gente está tendo mais ou menos alguma coisa aí, mas, uma assim, fluência. Sem nenhum pode melhorar. romantismo, todo mundo tem cicatrizes do processo educativo, todo mundo tem alguma mágoa, todo mundo tem alguma queixa, né? Mas o que é preciso conseguir conquistar na vida é viver apesar de. Aliás, já vivemos apesar da morte. Já é um desafio diário, né? Quer dizer, então talvez, pensei aqui agora, né? Talvez o desafio da Baleia Azul diga do nosso fracasso, né? Porque ele culmina, é um monte de coisa que a gente faz para morrer, quando na verdade a gente faz um monte de coisa para viver, já que vamos morrer, né? Então tem um outro lado do humano, né? Que pode fazer muitas coisas. Né, que pode superar muitas coisas. E ao ficarmos presos nessas brigas, né, de você não me amou, você não me reconheceu, a gente menoriza muito o viver, né, que é justamente, apesar de todas as cicatrizes, a gente continuar. E isso você aprende na relação Aprendi Junto. Né? Então, a tecnologia, todos esses problemas que a gente está vendo em tecnologia, né, eles são o espelho de uma sociedade fragilizada, eles são o espelho da nossa dificuldade de suportarmos estar juntos, porque estar junto é difícil mesmo. É muito difícil. Mas a gente tem que falar bastante disso, eu acho. Eu acho que a gente está botando um pouquinho aí, né, na nossa parte aqui, no e que se refere à nossa função. Precisamos falar disso sem jogar pedra em ninguém. Importante. Bom, é tempo da gente fazer um intervalo, um novo intervalo. É rapidinho, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços.
Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Sabe como controlar suas vendas e alavancar seu faturamento? Conheça as soluções Food Service da Cosmo TI. PDV de vendas altamente intuitivo. Ferramentas cloud para acesso a informações de vendas na nuvem. Nota fiscal eletrônica gratuita. Uma retaguarda completa com controle de estoque, contas a pagar, receber e muito mais. Agende já sua visita com um consultor pelo telefone 35 3713 9565. Tem hospital que parece grande, mas basta prestar um pouco mais de atenção para ver que não é bem assim. O Hospital Unimed é um grande hospital, e não apenas por causa das suas instalações, equipamentos e certificações, ou porque investe continuamente em sua expansão. É grande principalmente por causa das pessoas que trabalham nele. Gente especializada em acolher você e seus familiares com toda a atenção e respeito que merecem. Hospital Unimed, referência em cuidar. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto. É tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto. É tudo de bom, tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. Eu retomo. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando Roberta Ecleide, psicanalista, psicóloga, e estamos falando aqui de jovens, adolescentes e desse universo, né, que atua nesse sentido aí. Roberta, em relação aos pais, no momento de que escolhem deixar uma criança numa escola, é um momento sofrido para os pais, né? Eu acho que esse daí é onde começa a questão deles, né? Alguns têm que deixar cedo por conta de trabalho, vai para a creche, outros preferem aguardar um tempo mais. O importante não é a data em que se vai deixar a criança, o importante é o sentimento do pai e da mãe. O que fazer nesse momento? Os pais desejam ver a criança esperneando, desejando a presença deles. E muitas vezes as crianças falam assim, tchau papai, tchau mamãe, entra na escola e a partir daquele dia, todo dia daquele jeito, né? A criança deseja a escola. Sim. Né? E o pai e a mãe desejam que a criança deseje eles voltar para casa, para o ninho. Não dá para responder cada criança, né? Cada situação. Mas, assim, pegando o gancho de uma outra fala aqui do Carlos, né? Então, tá ali aquele casal, vamos voltar na história da separação, em discussão, né? E eu falei que essa criança, ela é nossa também, né? Às vezes não dá para agenciar mesmo essa alienação parental e realmente esse casal vai ficar em estresse. Mas a gente lembra o seguinte, há outros adultos. A escola é um lugar de outros adultos que pode dar outras formas de pensar. A escola é um lugar de outros adultos que pode levar a criança para outras formas de casal, outras formas de casa, outras formas de viver, né? O momento de entrar na escola independe da idade, por um lado, né? Vai ser difícil ou vai ser fácil, mas também depende da idade, né? Porque se é uma criança, por exemplo, de 3 anos, tem um diálogo com ela que você já pode fazer, né? Tem um diálogo com ela que você pode fazer e se ela já fala, e uma criança de 3 anos geralmente já tem uma construção linguística básica, né? Ela consegue suportar, né? Então, quantas vezes assistia na escola, criança de 3 anos, né? No meio da tarde, lembrava da mãe. Aí ela chegava para algum adulto falava assim, mamãe vem buscar, né? Vem, mamãe vem buscar você. Agora a mamãe está trabalhando. Então, esse outro adulto retoma toda uma história na palavra que dá à criança um asseguramento, né? Agora, todo ser humano precisa de reconhecimento, né? E por algum motivo, né, que eu não sei qual o nosso reconhecimento é sempre solidário. Então, assim, eu existo nos olhos dos outros. Eu preciso do outro para poder me sentir configurado, para me sentir inteiro.
né? E a relação com os filhos é uma relação que traz muito asseguramento. Por outro lado, por serem os filhos do mundo, muita insegurança. Então, eu percebo assim, os pais às vezes vão deixar na escola, principalmente educação infantil, e na hora que essa criança vira as costas e vai embora, o meu reconhecimento deste lugar de importância é tão frágil que na hora que ele vira e fala tchau, essa mãe desaba. Porque é muito frágil esse asseguramento dela, né? Porque às vezes ela está sozinha, porque às vezes ela até tem alguma outra pessoa, outro genitor, mas eles também estão sozinhos, né? Tinha um fenômeno na escola que seu filho estudava, que era muito comum, de pais que estavam aqui sem avós, sem ninguém, sem parentes nenhum. Então, eram eles e a criança, né? Quando eles colocavam a criança na escola, eram eles, a criança e a escola. Quantas vezes eles iam lá para pedir socorro? Olha, ele não está comendo em casa. Tem jeito de eu ver como é que a dona Cida cozinha, para ver se eu faço a comida igual? Né? O que vocês estão fazendo para ele dormir? Porque eu não sei como fazer ele dormir. Então, pais, assim, solitários, que aí você pensa, cadê o grupo social? Está cada um cuidando da sua vida. Dentro desse ponto que a senhora tocou aí, escola, aluno, família, a gente percebe que em gerações passadas, a educação do filho era feita pelos pais. O pai assumia a responsabilidade. Se era bem feita ou não, aí era uma consequência. Mas a vontade, a ação, né, como nós estamos falando em ação, a autoridade do pai, da mãe, era em casa. E a escola era um local de ensino, de aculturamento. E hoje eles estão percebendo que nessa última geração, com mais veemência, há uma certa, inconsciente ou consciente, transferência de responsabilidade dos pais, no sentido de que a escola ensina a cultura e educa também. Então parece que aquele processo de educação passaram para as professoras. Tanto é que hoje a gente vira e fala, não, a professora é educadora. Quando fala que a professora é educadora, parece que o pai e a mãe estão liberados? É assim que funciona? Não, eu discordo um pouco de você, porque assim, a minha concepção da palavra educação é um pouco ampla. Né? Estou falando nesse conceito fechado eu acho que da mãe e do pai achar. Não, deixa que lá a professora ensina, todos os corrige. adultos hoje estão delegando. Porque eu vejo na escola também o professor delegando a responsabilidade dele, da ação, ali naquele momento, né? E você enfatizou bastante a palavra ação, e aí chama o pai. Então a criança teve uma situação na escola, chama a mãe. Eu falei, nossa, que legal. Então quando eu for, sei lá, inadequado como coordenadora na faculdade, você chama meu marido? Não, a gente resolve aqui. Então o que foi que aconteceu na escola? Primeiro a gente tem que resolver aqui. Então o papel de educação ele está esvaziado em todos os adultos. Todos, não são só os pais. E isso também é um processo longo, isso não desmontou agora, não é da nossa... A minha geração, a sua geração, isso já estava em processo de desmonte. Né? E na hora que a gente começa a veicular para os pais, dê ao seu filho tudo que você não teve, para que ele seja feliz, coisa que você não é, porque não teve tudo. Como que você não foi? Né? Você esvazia esse pai desse lugar, porque ele não pode fazer nada que tenha autoria, porque ele vai maltratar essa criança, que vai ser traumatizada, não vai ser feliz. Né? E aí isso estoura no professor, dentro da sala de aula também. Porque se eu falar isso e essa criança tiver problema, tudo hoje vira processo. Né? Hoje nós estamos na lógica do sujeito de todos os direitos. Então eu não posso virar para um aluno e falar, olha, não é desse jeito, porque isso é assédio. Estamos na época, sabe do que, Roberto? Desculpe interrompê-la. Mimimi. Uhum. É um mimimi generalizado. E aí fica difícil, né? Porque assim, a educação das crianças, dos jovens, ela é feita de atitudes banais. É do cotidiano do lavar a louça, do arrumar a casa, do resolver a compra, né, do decidir o que vai pôr na mochila, o que vai levar no lanche, né, de colocar para dormir, de tomar o remédio, né, quer dizer, e que exige presença. Então, assim, eu estou diante do meu aluno, eu vou pensar com ele como é que a gente vai resolver isso. Eu sempre falo para os professores, chama a Roberto para ajudar a gente aqui na escola. Eu falo, então, eu só vou pisar aí depois que vocês me derem um rol de tudo que vocês já tentaram. Já tentaram conversar, chamou o pai, já tentaram pedagogicamente resolver. O que pedagogicamente pode ser feito? Sem rótulos, sem diagnósticos, porque isso não interessa a escola. Né? Eu sempre falo, é uma criança autista na escola. É uma criança na escola, que é autista e alguém está tratando. Mas na escola ela é criança, ela precisa de educação. Né? Precisa do dia a dia, dos procedimentos. E aí tem uma questão importante, Carlos. Educação infantil, isso está inclusive nos referenciais curriculares nacionais de educação infantil. É o momento de trabalhar procedimentos. Nesse sentido, a escola, sim, é este o lugar de educação. Numa criança que entra com 4 meses na escola,
A monitora de creche, ela tem que ser educadora. Porque essa criança fica das 7 às 15 para 7. Né? Eu já acompanhei criança que entrava 5 para 7 na escola, né? Cochilando no colo do pai, porque o pai entrava às 7h10 no trabalho. E saía de casa saía da escola às 15 para 7, porque o pai saiu às 6h30. Então essa criança era nossa. O nosso papel educativo era fundamental. A educação infantil tem um papel de procedimento. E por isso a educação infantil tem que ter uma aliança muito forte com esses pais, para que no final de semana eles continuem. Porque eles não sabem mais como fazer, porque eles não ficam. Isso é objetivo. Por isso que, assim, a gente tem que ter um pouco de leveza, né? Quer dizer, na nossa censura, porque tanto os pais quanto os professores estão perdidos. Porque na hora que o professor vai falar alguma coisa, né? Onde que ele se respalda? Então, a gente vem assistindo toda uma dificuldade de sustentação da formação do próprio professor. Uma dificuldade de sustentação do lugar do pedagogo. Então, tem uma desmontagem geral que não vamos dar conta de cuidar de tudo. Mas nós temos que começar a cuidar no nosso cercadinho de uma série de situações para que a gente possa trazer esses jovens para um outro lugar. Quer fazer uma pergunta para fazer? Não, dentro ainda desse contexto de escola, aluno, pais, professores, eu me lembro que, enquanto eu era aluno no ensino fundamental, naquela época chamava grupo escolar, né? Isso. E a gente não via de forma alguma um aluno se rebelar contra uma professora e agredir, então isso não estava nem no dicionário. E hoje a gente vê aí... Dava expulsão. A gente vê, a gente assiste pelas mídias aí, várias agressões físicas, ameaças de todo gênero às professoras. Isso é um reflexo que esse menino ou essa menina está trazendo da má formação no lar do pai. Não é no lar, é na sociedade. Nós temos uma sociedade violenta, uma sociedade intolerante. Isso não está só na casa da família. Isso é geral. Hoje você esbarra numa pessoa... O menino não é X, tão simples. O menino X não tem é uma tão atitude simples. de A gente não contra a pode professora. cair numa nostalgia de que o tempo lá de trás, que na nossa percepção de criança, tinha um lugar. A gente não tinha percepção com 10 anos panorâmica. Entendeu? Então, assim, a percepção panorâmica tinha outros problemas. Então, acho que a gente tem que pensar assim, é isso aí que temos. O que estava lá atrás não tem como resgatar, porque a gente tem outras coisas que também avançaram. Por exemplo, existe uma possibilidade de proximidade entre pais e filhos, que também é um ganho. Não é totalmente uma perda, só que vem com problemas, né? Como tudo na vida. Vem um lado bom e vem um lado ruim disso. Então, a gente tem que pegar esse touro à unha. Temos muito serviço. Eu acho que a gente tem que falar bem a respeito disso, e principalmente para que as pessoas também comecem a absorver esse discurso e começar a colocar em prática dentro da casa de cada um, né, no cercadinho ali, vamos lá, eu ouvi falar isso na televisão, será que eu consigo fazer em casa? E uma última com palavra. meu filho, com a minha filha? É difícil. É difícil. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Vamos acabar com essa mitologia de que isso seria simples. Pode até ser simples. E nunca foi. Mas mesmo lá atrás difícil. Não era fácil. É difícil porque as relações humanas são difíceis. Cada um de nós é um mundo. Né? E fazer conexão entre nossos mundos é muito difícil. Mas não é impossível. Né? Olha quanta coisa boa o ser humano faz. Né? Então, continuemos. Eu sou da lógica do acreditemos. Eu também quero ficar mais cheio dessa esperança aí. E eu vou fazer um breve intervalo, é rápido, voltaremos em instantes.
Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. Cucina Francesco. Venha conhecer a loja Tem Total Modas, a loja mais completa da cidade. Na Tem Total Modas temos o mais completo setor de calçados. Na Tem Total Modas você encontra também o maior setor de confecções para toda a sua família. Na Tem Total Modas você encontra também tudo para a sua casa. E olha só, aqui na loja Tem Total Modas uma super promoção para você. Mantas em microfibra por apenas R$ 34,90. Botas feminina a partir de R$ 34,90. E mais, moletom e jaqueta feminina por apenas R$ 59,90. Loja Tem Total Modas com duas entradas. Uma na rua Assis Figueiredo, número 875, e a outra na rua Francisco Salles, número 214. Antiga Sapataria Fernandes. Curta a nossa fanpage. De volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos nesse último bloco, o programa passou assim, ó, pá! Rapidinho. Acabei de ver, pois é, tá vendo? Bom, eu quero pinçar uma fala sua da questão do diagnóstico, né, de rotular a criança. Uma criança autista na escola. Não, criança na escola, né, que você falou. Uhum. E também tem a questão do TDAH, né? TDAH, sei lá. É isso aí. O déficit de atenção ou hiperatenção, alguma coisa assim. Hoje há uma facilidade muito grande para um ser humano rotular o outro, né? Dizer, fulano é isso, o outro fulano é aquilo, o outro fulano é aquilo outro. Na internet, né, as pessoas conseguem diagnosticar o próximo. E esquece de dizer que é um ser humano antes do diagnóstico. É uma criança que existe antes de ser um autista, antes de ser um transtornado lá, alguma coisa assim, né, dentro dessa pegada aí. Tá certo isso, Roberta? Não, não tá. Eu sempre falo, eu não sou radiologista, não sou ortopedista. Então, se você me mostrar, sei lá, uma ressonância, uma radiografia de um pé luxado, um pé quebrado, um pé torcido, eu não faço a mínima diferença. Para mim é tudo igual. Mandou assim, né? Eu não sei, não é minha seara. Então, se eu for para a internet procurar luxação de tornozelo, com certeza a informação que eu vou receber não é adequada. Então, o que acontece? Na insegurança humana, a gente acha que fica mais fácil eu lidar com fulano ou não chegar perto dele porque ele tem tal rótulo. Então, fulano é psicopata. Mas baseado em quê? Não, porque eu li no livro, eu li na internet, então, mas você atende psicopatas e aí você sabe discriminar quem é, quem não é? Não, mas eu sei, mas sabe a partir de onde? Né? Então, algumas coisas que se diz muita coisa, né? E aí que a gente estava comentando antes. Há um excesso de referências que não orientam. Então, autismo é uma coisa que quando uma professora fala para mim, me ajuda porque eu estou com uma criança autista na sala, o que eu posso ler? Eu falo, tudo? Você não vai dar conta de ler não, tem muita coisa. Faz o seguinte, olha para ele enquanto um aluno na idade dele ou dentro daquilo que você planejou para ele. Precisa do quê? Você tem que ser capaz de fazer um diagnóstico pedagógico.
né? Podemos conversar, eu a partir da minha seara, que fiz o diagnóstico de autismo de acordo com tal classificação, de acordo com tais critérios, porque também tem várias classificações, e seu pensamento, qual é o denominador comum do nosso trabalho? Porque os pais vão depender da gente. Agora, o que você vai ler, nossa, tem muita coisa para ler. Tem muita coisa que não é nada. A maior parte das coisas que a gente coloca, né, com primeiros verbetes lá no Google Sapiens, né, para achar o que for, não tem nada que tenha consistência. Porque você vai ler as referências clássicas. Então, assim, para estudar autismo, regra de ouro. Você vai ter que ler o texto do Léo Kanner, de 1943. Começa por aí. Tem uma tradução no Brasil só uma, de uma figura de Recife, que está num livro que chama Autismo, só. E tem uma tradução na internet que é horrível, né? Feita a partir do Google Tradutor. Só isso que tem no Brasil publicado sobre ele. Depois desse texto, eu escrevi um monte de coisa, está tudo em inglês. Então, nós vamos começar a estudar autismo por aí. Eu faço isso ou eu continuo dando conteúdo, os procedimentos e a aula? Percebe? Então, a gente acaba se sentindo sabedor ou especialista num monte de coisas que são especialismos baratos. Hoje, qualquer coisa que você tiver, você foi no médico, você teve lá, o médico te deu um diagnóstico, sei o quê, você vai no Google. Você não volta no médico para conversar com ele. Automatizou isso aí, né? Todo mundo faz isso. Há um excesso de referências que aí quando a gente se volta, né, para aquela indagação que o Carlos fez, para esse aluno adolescente que está agredindo a professora, quer dizer, os adultos não sabem o que fazer. Né? Você lembra desse exemplo? Eu já dei esse exemplo aqui. Mostraram para mim uma vez um vídeo de 20 minutos das crianças destruindo o bolo do aniversariante numa festa de 4 anos. Eu lembro disso aí. Aí a pessoa me mostrou, falou assim, tá vendo como é que as crianças de hoje... Eu falei, pelo amor de Deus, quem foi que filmou isso? Porque quando eu vou em festa de aniversário com os meus filhos, ia, né? Porque agora não tem mais criança pequena. Na hora que eles chegavam perto da mesa do docinho, não, vamos para lá, tira a mão daí. Deixaram e tinha no filme, tinha as pernas de adultos. Esses adultos assistiram isso porque eles não sabem o que fazer, porque é proibido proibir. Então a gente tem um excesso de referências. Sabe, até está sendo conivente com aquilo, então, né? Há um excesso de referências que dificulta muito os adultos hoje serem autores e educadores. Por isso que eu falo sempre, tem muito serviço. Não dá para fazer o serviço de todo mundo, né? Mas dentro da nossa seara, assim, quanto que a gente pode conversar e orientar? Faz uma pergunta aí, Carlos. Já encerrou aí do tempo, não? Nossa, até assustei agora. Não, porque... Não, pode concluir. Pode fazer a pergunta. Às vezes eu vou fazer pergunta e acaba a ideia pegando... Tudo bem, não tem problema. Mas ainda dentro da senhora que está falando, para encerrar esse negócio, eu fico preocupado, e não sou professor, já não sou aluno mais, já deixei de ser em escola, né? Estou na escola da vida ainda. E a gente vê, eu fico preocupado de veras com essas histórias que a gente assiste das agressões às professoras. Né? E você estava contando agora há pouco aí que a professora está dando aula, no meio tem um autista, então não preocupa que ele é autista não, foca, ele é um aluno como qualquer outro. E mutatis mutandis, né? Dentro do exemplo, vamos tirar esse autista, vamos botar um aluno violento ali, que agride os alunos, agride os colegas e por qualquer coisa já quer partir para cima da professora. Como é que é o foco dessa forma? Então, te digo que não é diferente. Não é diferente. Os filmes americanos, bastante, Hollywood, né, se sai melhor do que o povo americano, né? Tem um filme que chama Mentes Selvagens, com a Michelle Pfeiffer, que tem na turma esse aluno violento. E ela chega toda imbuída de fazer um estágio na educação, né? E aí na hora que ela chega lá, ela encontra com esse aluno e começa a discutir o Dylan Thomas e o Bob Dylan, né? E aí começa a surgir um diálogo, mas que obrigou ela a estar com este aluno não só ali na aula, mas também fora da aula, né? Então a gente precisa desvestir os rótulos dos violentos também. Difícil, muito difícil, mas não é impossível. Ainda acreditemos. Quando é que eu posso te trazer de novo? Porque olha, foi uma briga para trazer. Essa é uma briga boa, né? Mas deu certo. Que bom. Grato aí pela sua presença, pelo que você falou, Obrigado. Nos apresentou aí. Eu sou realmente seu fã, cada vez mais. Obrigada. Felicidades. Aliás, um abraço para o Cid, para o Jorge e para o Ulisses. Obrigada. Eu também agradeço o Carlos aí pela colaboração. Tudo de bom. Felicidades. Eu que agradeço, Zambrano, agradeço aos telespectadores, agradeço a professora. Foi um prazer e um bom dia a todos. Até Legal. A próxima. Então, uma boa semana para todo mundo, né? Felicidades aí, bom feriado também. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau.